nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para um novo dia, hoje o dia de número 246, livro do Eclesiástico, capítulos de 22 a 26. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para continuarmos meditando o livro do Eclesiástico. Hoje nós temos os capítulos de 22 a 26, capítulo 25 e 26, que são os dois últimos, penso que são os mais importantes. Naturalmente, não significa que os outros não tenham o seu valor. Todos são muito bons, mas os mais profundos aqui, eu acredito que seja o capítulo 25 e 26. O 22 começa dizendo assim: o preguiçoso é semelhante a uma pedra suja de lodo. Todos zombam dele para sua infâmia. O preguiçoso é semelhante a um monte de esterco. Todo aquele que o tocar sacudirá a mão. Pesado. E aí depois o texto continua dizendo, aqui na sequência, nós vamos adiantar um pouco, versículo 21 e 22. Aqui nós temos falando sobre muitos erros contra os amigos e fala também sobre a reconciliação. Versículo 21 e 22. Ainda que tenhas desembainhado a espada contra o amigo, não desesperes, porque existe retorno. Se abriste a boca contra teu amigo, não temas, porque existe reconciliação. Exceto em caso de ultraje, desprezo, traição de segredo, golpe pérfido, nesses casos, qualquer amigo irá embora. Existe perdão, existe possibilidade de recomeço. Perdoar não significa esquecer. Perdoar é continuar sendo livre. Então, em relação aos amigos, toma muito cuidado para não deixar uma amizade de anos, uma história toda acabar por causa, às vezes, de um mal-entendido. Muitas vezes, uma conversa, uma abertura de coração pode resolver muitos problemas. Capítulo 23. Vamos ali para o versículo 15. Um homem habituado a palavras injuriosas não se corrigirá em toda a sua vida. Aquilo ali vai ficando enraizado. Olha o perigo quando nós não sabemos cuidar daquilo que nós falamos. Agora, sobre a sensualidade, aqui diz sobre um homem depravado. Eu coloquei a palavra o homem sensual. Versículos do 16 até o versículo 17. Duas espécies de coisas multiplicam os pecados, e uma terceira acarreta a cólera. A paixão ardente como fogo aceso não se apaga enquanto tiver o que devorar. O homem que deseja a sua própria carne não cessa enquanto o fogo não o consumir. Para o homem sensual, todo alimento é doce. Não se acalma enquanto não morrer. Aqui vai dizendo que uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que vive na sensualidade, que ela vai se corrompendo, pode ser que ela se acostuma tanto com aquilo que depois parece que ela já está tão enraizada, fica muito difícil essa pessoa mudar. Então, existe uma possibilidade que é a conversão, a decisão e a vergonha na cara, como diz o meu avô, seu Horácio, já falecido. Mulher adúltera, palavras duras aqui, versículos de 22 ao 24. Assim também será a mulher que abandona seu marido, e por herdeiro lhe dar um filho de outro. E aí vai dizendo,
Por 3 motivos a mulher adúltera que dá ao marido um filho de outro, imagina. Primeiro lugar, desobedeceu a lei do Altíssimo. Segundo, pecou contra o marido. Terceiro, manchou com adultério e concebeu filhos de estranho. Ela será levada diante da Assembleia e seus filhos serão examinados. Meu irmão, minha irmã, você pode estragar a sua vida por alguns minutos, alguns momentos de curiosidade. Não faça isso, não faça isso. E se aconteceu, faça uma boa confissão. E, de novo, decisão e vergonha na cara. Capítulo 24. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ela se exalta no meio do seu povo. Como eu dizia agora, decisão e vergonha na cara. Mais para frente eu só vou começar a falar assim. Como seu Horácio, meu avô, dizia, 2 conselhos. E aí, 2, 3 pontos, vocês já sabem. Segundo, sabedoria do seu Horácio Ribeiro, Horácio de Assis Ribeiro, natural de Cabo Verde, no sul de Minas, que trabalhava e cresceu em Campinas. Meu avô tinha uma personalidade muito forte. Ele conta uma história que ele foi trabalhar na prefeitura de Campinas e aí ele trabalhava numa piscina, uma piscina pública. E aí ele chegou lá para trabalhar e falaram para ele, seu Horácio, o senhor tem que fazer limpeza, o trabalho do senhor é limpeza. É para limpar bem? É óbvio que é para limpar bem, o senhor vai fazer limpeza. E aí ele chegou no banheiro, estava o uniforme lá dos funcionários, e ele falou que aquilo lá, se levantasse, ele pararia em pé, o uniforme de tão sujo. Ele falou que ele só pegou aqueles uniformes, colocou tudo assim, no chão, em cima do outro, e pôs fogo. Pôs fogo no uniforme lá de todo mundo, lá que trabalhava na piscina, lá na prefeitura. Chegou no final do dia, cadê os uniformes, onde que tá, e não aparece, chegaram para ele, o que o senhor fez, e não sei o que, pegou fogo, foi o senhor? Sim, pôs fogo em tudo. O senhor tá maluco? Como o senhor põe fogo no uniforme das pessoas? Pediram para eu fazer limpeza. Tá limpo. Aquilo que não presta tá limpo. E aí depois eu acho que ele foi mandado embora, não sei como foi o final da história. E aí no final da vida ele sempre foi católico, mas no final da vida ele era um católico muito devoto. Aí uma vez chegou um testemunha de Jeová, um menino de 9, 10 anos, batendo lá na casa do meu avô. Para os netos era alegria. Eu devia ter uns 15, 16. Pô, confusão era alegria. Confusão era alegria. Meu avô, minha avó, de vez em quando ligava, queria assistir uma novela, assim, ele só via. Hoje em dia você aperta o controle remoto. Ah, para que apertar controle remoto? Ele já ia na tomada e arrancava da tomada a TV. O senhor lá do bairro, lá que trabalhava com concerto de televisão, acho que ficou rico. Já via, não gostava, só puxava na tomada ali. Aí chegou um tempo, ele aprendeu o controle remoto funcionava, ele escrevia em cima, no vermelho, liga, desliga, e aí deixou só um botão funcionando, que era o botão do jornal. Se ele soubesse, se ele estivesse vivo hoje, acho que não ia sobrar nenhum botão, talvez só dos canais católicos. E aí chegou um dia a testemunha de Jeová, e bateu lá, e os netos viram e falaram, hoje vai ser a diversão. E o menino, senhor, gostaria de falar sobre a palavra de Deus, gostaria de apresentar para o senhor a mensagem de Deus, a mensagem do céu. Pô, meu Deus, moleque, você é uma criança, eu tenho cabelo branco, você quer me ensinar de Bíblia, você não aprendeu nem comer, você não tem nem dente na boca, some daqui, vai embora. E ele começou a desesperar, acho que nunca mais bateram na casa dele. As pessoas antigas eram muito verdadeiras. Eram muito verdadeiras. A gente dá risada, mas hoje em dia você tem que saber o que a pessoa pensa, ficar investigando, tentar ir por trás. Será que é verdade? Será que não é? O que ela quer dizer? Existiam pessoas de personalidade muito nobre. A pessoa era livre, falava o que pensava. Era mais fácil de se viver. Então lembro muito do meu avô. Que saudades. Hoje ele está lá no céu. E eu me recordo quando ele teve um infarto, ele foi levado para o hospital, eu estava acho que eu era seminarista no primeiro ano de seminário. E aí eu tentava conversar com ele tudo, eu coloquei ele no carro e levei, eu era seminarista, eu coloquei no carro e levei para o hospital. E aí chegou lá, eu queria visitá-lo, e aí eu falando com ele, conversando, a enfermeira lá, o enfermeiro falou, não adianta falar, ele está inconsciente, ele teve um infarto, um derrame, ele está inconsciente. E ele só falava, você é padre, você é padre, você é padre. E a mulher, você está vendo, não está lúcido, você é padre. Você vê, ele não está, acho que ele quer um padre. Eu falei, não, é que eu sou seminarista, eu vou ser padre. O sonho dele é que eu sempre fosse padre.
Então ali era um sinal que ele estava consciente ainda. São sinais, são lições da nossa vida, da vida do Padre. É bom partilhar com vocês e como que a palavra de Deus pode nos ajudar, como que ela pode nos ensinar. Então, guarde aqui os conselhos para você ter uma vida correta. E aqui falando sobre o adultério, a importância de sermos pessoas verdadeiras. Por quê? Porque uma pessoa que ela é falsa, que ela é fingida, é um desastre, é um desastre. Vamos agora para o capítulo 25. Vamos ser rápidos. Temos aqui 3 pontos positivos e 3 negativos. A gente vai entender o que é. São alguns provérbios, alguns ensinamentos aqui ditos bíblicos. Podemos dizer até ditos populares. Há 3 coisas que encantam minha alma, que são agradáveis a Deus e aos homens: a concórdia entre os irmãos, amizade entre vizinhos e marido e mulher que vivem bem. 3 coisas que agradam: a concórdia entre os irmãos, amizade entre os vizinhos e o casal que vive bem. 3 coisas negativas que a minha alma detesta e que eu me irrito profundamente: o pobre orgulhoso, o rico mentiroso, o ancião adúltero e estulto. Já falou por si. Depois nós temos aqui o capítulo 25, versículo 7. Há 9 coisas que considero felizes em meu coração, e a 10ª que declaro com a língua. Vamos ver uma por uma. O padre vai... Confesso que eu contei 2 vezes. Vamos ver se aparece aqui. Eu escrevi de um lado, depois eu escrevi de outro. Tive até dificuldade aqui para... Mas depois eu acho que deu certo os 10. Então nós vamos seguir assim. 1. Vejam, coisas que alegram meu coração. Primeiro, o homem que encontra alegria em seus filhos. 2. O que vive e vê a ruína de seus inimigos. 3. Feliz o que vive com uma mulher sensata. 4. O que não trabalha com o boi e o burro. E aqui nós poderíamos tentar entender o que o texto está dizendo. Aqui é uma linguagem metafórica que seguramente está falando de... Seguramente não, a Bíblia de Jerusalém diz que está falando aqui de um casal, é a imagem de um casal desajuizado. Confesso que eu não consegui perceber muito bem. Aqui nós temos a 5ª, aquele que não peca por palavra. 6º, aquele que não serve alguém indigno dele. 7º, feliz o que encontrou a prudência. 8º, o que fala para quem escuta. 9º, quem encontrou a sabedoria. E o 10º, mais importante, a alegria. Nada ultrapassa o que teme o Senhor. Também fantástico. Versículos 15 e 16, alguns perigos. Não há maior veneno que o veneno da serpente. Não há pior cólera que a cólera de mulher. Prefiro morar com um leão e um dragão do que morar com uma mulher perversa. Vamos agora para o 26 e o último, também um capítulo aqui muito rico. Continua dizendo sobre a mulher. Há 3 coisas que preocupam o meu coração e a 4ª me apavora. Aqui, novamente, uma tática aí para prender a nossa atenção e o que é muito válido. Primeiro, coisas que não gosta e que apavora. Primeiro, calúnia na cidade. Segundo, calúnia na cidade. Segundo, revolta do povo. Terceiro, falsa acusação. Tudo isso é pior do que a morte. E aí o 4º, a mulher ciumenta, que causa ao coração sofrimento e aflição, e o flagelo da língua, isto é, tudo acumulado. E aí vai mostrar as consequências, a maldade, como que uma mulher que é adúltera, como uma mulher que não tem Deus no coração, como que essa mulher pode trazer sofrimento para o homem e para toda a sua família. Esse capítulo 26, o padre vai dar uma chave de leitura e depois, quem não leu, vai ler a partir dessa chave de leitura. Primeiro diz sobre a mulher ruim, do versículo 1 até o versículo 12, características e frutos de uma mulher ruim. Depois, características e frutos de uma mulher boa, entre os versículos 13
até o versículo 27. Vale muito a pena ler. Eu sugiro, se vocês não tiverem tanto tempo, ler do 13 ao seguinte e peça a Deus a graça de ter essas qualidades. Eu grifei os versículos, principalmente o 24, o 25 e o 26. Vale muito a pena. Pode começar aí no 23, 24, 25 e 26. Vamos ler só o 26. A mulher que honra seu esposo passa por sábia aos olhos de todos, mas a que o desonra é considerado ímpia no seu orgulho. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos continuar amanhã. Nós temos novamente 4 capítulos, 27 e 28. Na verdade, são 5 capítulos, 27, 28, 29, 30. Nós vamos fazer aqui uma pequena... Vamos ver? Amanhã nós teremos mais alguns capítulos. Nós teremos os capítulos 27, 28, 29, 30 e 31. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a continuar firme, perseverante até o fim, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.